Salve, salve, galera nerd, salve, salve, galera nostálgica. Sérgio Carvalho na área, no comando do canal DN Degrau Nerd. Temos também o nosso tripulante da nave, mais conhecido como Kirk ou Spock, queira lá quem você seja, mas é o Pedro Biblioteca, e hoje a gente vai estar falando um pouco de Jornada nas Estrelas, galera. Sim, Jornada nas Estrelas. Com certeza vai começar falando, mostrando a minha coleção de Jornada nas Estrelas. Antes que o Sérgio não fale alguma coisa. Que eu estou estudando uma proposta financeira para me arrematar tudo que está aqui na mesa. Muito difícil de eu vender. Mas hoje a gente vai conversar, na verdade, papear sobre Jornada na Estrela. Eu gostaria de, como o Star Wars a gente fez, e o Serginho fez, teve o Star Wars Day, a gente vai aproveitar e, como a gente prometeu naquele vídeo, finalmente cumprindo promessas, vamos falar de Jornada nas Estrelas, ou StarCraft, como o pessoal conhece hoje em dia, porque americanizou para ficar mais fácil as coisas, né? Então, vamos lá, Sérgio, vamos começar. Então, criada em 1966 e foi, as três primeiras temporadas foi até 1969, sim, passava pela NBC e, Pedro, foi produzida e criada por James Bond juntamente para meio que brigar junto com Star Wars, né? Não no começo. Não no começo, né? Jornada na Estrela começou antes de Star Wars, na verdade. Isso aí. Ela foi, na verdade, o propósito de Jornada na Estrela era fazer uma união para a gente ver que a gente não precisava passar o que passou pela Guerra Fria, porque a gente estava passando bem naquele período de momento. Então, a história de Jornada na Estrela se passa em um futuro muito distante, onde a Terra já é uma utopia. Não existe fome, não existe pobre, não existe mais nada. A humanidade chegou num ponto tanto de utopia que ela não consegue mais fazer isso. Então, a Federação de Planetas Unidos, como é chamado, começou a criar diversas naves e mandar isso para o espaço para conseguir outras novas fronteiras. Por causa disso, a humanidade chegou nesse ponto de evolução. Tanto que, no próprio Jornada nas Estrelas, a gente tem uma ameaça externa vindo para a nave, não interna. Porque chegou nessa utopia, então o preconceito, toda aquela coisa que a gente tem hoje em dia, acabou, foi dissipado. Show. Então, o que acontece? A gente vê a primeira nave da primeira série de Jornada nas Estrelas, blocos aqui clássico, que é a Enterprise, foi uma das primeiras naves produzidas, com seu capitão chamado Kirk, seu subcomandante Spock e também cientista da base, o próprio McCoy, a Uhura e tudo mais. Eles faziam basicamente, eles não eram guerreiros, eles eram cientistas. Eles chegavam num planeta aonde eles faziam uma parte pacífica. Então eles chegavam no planeta e falavam, nós vamos fazer acordo com vocês para melhorar a vida de vocês aqui e fazer isso. Mas eles tinham uma primeira diretriz que se chama, que se o planeta é muito não evoluído, eles não se intrometiam, deixavam eles lá. Se o planeta já tem um nível mais ou menos já de tecnologia, eles ajudavam, para não interferir na evolução daquele mundo. Pô, show de bola. Só que o que você pensa? Então, Pedro, com certeza com todo esse desenvolvimento, quebra de cultura, parâmetro, a série foi um sucesso incrível. Não foi. Ela fracassou miseravelmente. Essa curiosidade que a gente ia passar para você. As três primeiras temporadas flopou. Não deu certo. E adivinha o que fez ela voltar ao curso? Os fãs, né, Pedro? Conta um pouquinho aí da gente, a curiosidade. Os fãs, os trackers, como são chamados, eles começaram a BBC começou, na época, a emissora começou a repassar a série, né? Quando ela teve os primeiros temporadas, não deu muito certo, mas ela fez reprise. E fez a série ganhar fã. E aí eles começaram, muita gente fala, os Comic Con hoje em dia. Agradeço a galera de Jornada na Estrela, porque se não existisse a galera de Jornada na Estrela, não existiria a Comic Con. Foram eles que começaram a fazer isso. Por que eles fizeram isso? Para arrecadar dinheiro, para dar continuidade à série. Olha que coisa maneira. E a série só voltou a ter, ela teve depois uma animação. A animação é meio ruimzinha ainda por causa da época, mas ainda é boa. E depois disso, teve um grande boom de ficção científica
que veio com Star Wars, e eles quiseram fazer o quê? Trair de volta aquele espírito antigo. Então eles trouxeram a série nova, trouxeram a Jornada Estrela, a nova geração, que traz eu vou falar isso, mas as pessoas devem saber, que traz o professor Xavier na série. Caraca, Pedro, é mesmo? Sim, ele volta, ele é um dos capitães mais queridos, tirando o Kirk, ele, acho que são os dois campeões mais queridos da série. O professor Xavier de X-Men? Sim. Caramba, galera, olha isso. Que ele é o Capitão Picard no começo. Tanto que tem uma série atual chamada Jornada Estrela Picard, por causa disso. E ele volta e a empresa começou a atacar tanto no cinema como nas séries. A nova geração ficava nas séries e a velha geração, eles faziam filmes diretamente para o cinema. Pô, show de bola. Então eles tinham 2 ângulos de visão, né, Marvel? Né? Fazendo a mesma coisa, entendeu? Então eles começaram a fazer isso e deu muito sucesso. Tanto que depois de um pouco mais de tempo, eles criaram outras séries. Tanto que o Caminho Inteiro de Jornada Estrela tem 5 séries. Cada uma mais ou menos com 5, 6 temporadas. Pô, show de bola. De 20 e poucos episódios, entendeu? Caramba. Então é muito conteúdo. Assim como Star Wars, também o colecionador de Jornada nas Estrelas também é muito, né, Pedro? Sim. Lançou brinquedo, lançou tudo. O problema de Jornada nas Estrelas é que, diferente de Star Wars, que sabia o que fazer com o brinquedo, Jornada nas Estrelas ficou pulando de gato em gato em empresa, e eles lançavam coisas que não tinham nada a ver com a série. Só para encher linguiça. Capacete de luzinha do Spock, não tem nada a ver com a série. Então, e tem até um caso estranho e até engraçado. Na época lançaram um filme chamado A Ilha de Khan. A Ilha de Khan é baseado em um episódio que tem em Jornada Estrela, o clássico, sobre o Khan. Então eles pegaram esse personagem que ficou muito popular e jogaram ele num filme. Só que o diferencial dessa vez é que o filme foi um estouro, só que ninguém vendeu nenhum brinquedo. Porque não souberam aproveitar, cara. Eles viveram numa época onde brinquedo era a chave da fortuna, né? Sim. O brinquedo era a passagem da fortuna. Sim. E aí, o que aconteceu? Beleza, o primeiro filme foi um sucesso. Não aproveitamos. Vamos aproveitar o próximo. Só que o segundo não foi tão bom. Eles fizeram o brinquedo e encalhou. Então, assim, Star Wars sempre teve um guia muito bom para isso. Só que, assim, eu já falei, repito isso, Star Wars é diferente de Jornada Estrela. É verdade. Total, gente. Não tem essa briguinha, só por fã mesmo, essas coisas. Jornada Estrela, quando ele trouxe muito discussão que hoje em dia, se você pegar, é atual. Ele fala sobre pessoas sendo presas, sendo escravizadas. Ele fala sobre... Teve o primeiro beijo entre um homem e uma mulher branco e negro, entre raças, da televisão. Não tinha nenhum. Ele lançou. Ele falava sobre tanto discursos como ideologias que não iam para frente com esse discurso. Então ele tem diversos jeitos de falar, de proposta que a gente vê hoje em dia, que a Jornada Estrela batia. Enquanto Star Wars era uma aventura divertida, a Jornada Estrela conseguia discutir isso sobre a sociedade. Era uma aventura intelectual, né, Pedro? Isso. E também foi o primeiro programa que eu me lembre que incluiu diversos personagens de etnias diferentes. A gente tinha um russo, a gente tinha um chinês, a gente tinha um padrão lógico norte-americano, a gente tinha outros personagens que tinham outras etnias que você não via normalmente, que era na época era padronizado, era só americano, ou americano japonês, americano não sei o quê. Então tinha diversas raças naquele período pra gente fazer isso. Então foi o portal, né, que se juntou todas as etnias e deu oportunidade para fazer bem mesclada a coisa. Sim. Mas tu acha que isso foi uma jogada comercial, não, para pegar gente de outros países? Não, isso foi pra época, porque a gente tinha passado já pelo período da Guerra Fria, e essa Guerra Fria foi uma coisa muito devastadora nesse ponto, porque fez muita desunião e tal. Então eles queriam passar um programa que fosse de união,
De união. De unificação das pessoas, entendeu? E mostrar um jeito diferente de se fazer a paz, né? Sim, isso. Tanto que hoje em dia a gente ainda tem algumas séries novas. Jornal Estrela, ou Starcraft, você chame do jeito que você quiser. Ele continua. Tem uma série chamada Discovery, já tem 3 temporadas. A própria Picard, que eu já falei. Tem série animada também, desenho animado, tanto para o público infantil, como para o público também adulto, com uma pegada meio Rick and Morty, para quem sabe. E continuam, entendeu? Fazendo isso. Recentemente, em 2009, o criador de Star Wars não, o diretor de Star Wars o J.J. pegou a série e criou uma nova versão da série clássica em filmes, em 4 filmes, em 3 filmes, quer dizer, gente, e ele planejam fazer um 4º filme, eu não sei se vai rolar ou não. Assim, eu aconselho vocês verem, sim, mas primeiro verem a série clássica. Para vocês entenderem como é que funciona. Coisa, entendeu? E eu, nos bastidores, vou ver se eu consigo convencer ele a me vender essas boxes todas. Mas, cara, é isso, entendeu? Jornal Estrela é como eu já falei, se você for querer se aventurar nessa aventura aqui, nesse mar aqui, não espere que a história vai ser terminada com um tiro certeiro. Não é Star Wars, não é um filme de ação, é ficção científica, é discussão. Tem ação? Tem, não vou mentir, tem ação. Só que nem sempre você vai ver o cara resolvendo o problema simplesmente com um tiro, entendeu? E sim na diplomacia, né? Sim, de vez em quando diplomacia, na guerra, coisa, depois, tanto que o próprio Jornal de Estrela pegou um conceito de multiverso e fez isso existir no próprio nele, o universo espelho, que é uma terra alternativa onde a federação é o inimigo, eles são o império, então eles subjugam as nações. Então você vê outra visão. Então muita coisa que as pessoas veem da Marvel, DC também vem disso. Vem desse conceito. Tudo se copia. Tudo se copia. Então, gente, é o conceito que eu dou para vocês que quiserem começar. Comece com a série clássica, depois pegue as outras séries. Tem disponível, quem tem Netflix, tá? Todas as temporadas estão lá na Netflix. Show de bola. Todas, as 6. Não as novas. As novas estão na HBO Max, no caso, ou no Max só, porque agora mudaram também. E eu aconselho vocês, sim, peguem as antigas e depois migrem para a nova, porque é mais simples de fazer isso. E hoje esse foi o vídeo do canal DN Degrau Nerd. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino e dar aquele like maroto. E compartilhe também, galera. Tamo junto. Valeu!